Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Eu sou Georgia Mesari e ajudo você a prosperar todos os dias através da cura das emoções. E hoje eu trouxe um tema muito especial e uma convidada muito especial também. Nós vamos falar sobre os efeitos da rejeição na infância e como vencer os impactos, os estragos que fazem na nossa vida adulta. Enquanto o Instagram aqui está convidando as pessoas, eu convido você a também convidar as pessoas para irmos aqui nesse aviãozinho, nessa seta aqui do canto inferior, inferior direito, para a gente convidar algumas pessoas, alguns conhecidos, parceiros de negócios. Convido você a compartilhar essa live. Hoje é de suma importância a live, porque nós vamos falar sobre uma coisa que é muito grave e que as pessoas não identificam como um problema, mas bloqueia demais a nossa prosperidade, porque ela tem a ver, essa ferida emocional da rejeição, é algo que origina-se na infância, normalmente de 0 a 7 anos mais ou menos, desde a concepção. E as pessoas não identificam que é dali que vem a falta de aceitação, baixa autoestima, a sensação de não se sentir amado e tantos outros problemas e que dificultam tanto a gente de prosperar na vida. Então eu convido você a convidar as pessoas para vocês encaminharem para as pessoas que vocês sabem que precisam desse conteúdo e que precisam desse conteúdo para a gente interagir. Eu tenho uma convidada hoje muito especial, a Magali Soletti, coach, terapeuta, palestrante, que vai trazer para nós toda a sua experiência como terapeuta, um pouco também da sua história, e como ela vem ajudando as pessoas, assim como eu, assim como outros terapeutas, a curar as suas feridas emocionais. A Magali acabou de chegar. Aqui. Vamos ver se vai subir, se o Instagram vai nos ajudar. Ai. Vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje o dia foi bem cheio por aqui. O meu mentor deu live hoje o dia inteiro, mais de 10 horas de live. Foi uma coisa excepcional. Vamos esperar a Magali convidar a gente. Convidar aqui para o vídeo. E aí a gente já começa o nosso bate-papo, que hoje está super interessante, que é os efeitos da rejeição e como vencer esses impactos causados aí na infância. Seja bem-vindo, Afonso. As pessoas já estão chegando. Magali, terapeuta, coach, palestrante, minha convidada de hoje para a gente bater esse papo cabeça aí, para a gente identificar os problemas, sintomas, comportamentos e atividades de superação para ajudar a darmos a volta por cima o quanto antes. Vamos falar principalmente dos sintomas, né? Porque as pessoas costumam identificar os sintomas e não a ferida em si. Vamos ver aqui. Nenhuma solicitação ainda. Deixa eu ver se tem aqui. Agora sim, recebi a solicitação da Magali. Aceitar. Entrar ao vivo. Ah, Olá, Flor! Como está? bem, e você? Que Tô alegria bem. poder estar com você nessa noite. Ai, que alegria é minha, um prazer é meu você estar aqui e aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao DEIR. As pessoas ainda estão entrando, né? Raquel, Sim, seja bem-vindo. Eu já fui ali no aviãozinho, já convidei algumas pessoas aí da nossa rede de network, amigos. Você pode fazer o mesmo também. já convidei. É. Ai, que legal. Eu tirei esse tempo, várias pessoas já. Estamos aí aguardando então o pessoal entrar, né? É.
Nossa, Não não sei. sei como é que vai ser hoje, segunda-feira, tem muitas lives, todo mundo parece que combina de fazer na segunda-feira. Hoje, você também é mentorada do Pablo Marçal, não é? Não, não, não sou. Não é? Não. Tá, ele fez hoje uma live de 10 horas. Não. Foi uma coisa espetacular. 10 ou 12 horas, porque ele começou, na verdade, no 459, né? Aí deu pior ano, deu um monte de coisas, e aí 7 horas começou a live. E quando era 6 horas, eu falei, vou fechar meu ponto aqui, fechar tudo aqui, porque não dá para ficar assistindo o dia todo. Mas eu fui Nossa, fazendo as minhas coisas e acompanhando. Foi uma coisa surreal. surreal. É, caramba, 12 Sim. horas. Eu consumo algumas coisas do Pablo Marçal, mas eu nunca cheguei a entrar em nenhuma das suas mentorias, nem nada. Eu Aham. eu tenho a minha afilhada, então ela falou, madrinha, o que que eu faço e tal? Eu quero me desenvolver e tal. E aí eu falei, a gente pode fazer, tem várias coisas, né? E aí ela e o esposo dela decidiram fazer o pior ano. Ai, Eu meu achei, Deus. só que ela engravidou no meio do pior ano. Ah, E aí deu uma complicada na situação. aham. Mas enfim, eles estão ainda fazendo, né? Uhum. A Netflix já tem 6 meses agora. E aí, Mas ainda dá para recuperar. Quem está atrasado dá para recuperar, diz a nossa amiga Rose. pois é, exatamente. E aí, assim, eu entrei nesse meio aí do networking, muita gente ligada ao Pablo Marçal. Aham, Esse ano que vem eu vou me preparar e eu vou fazer o aham. ano que vem. Esse ano ainda não consigo fazer, Jorge. A gente tem que ir fazendo as coisas, É, né? Porque eu tô é, em vários projetos esse ano. Então, o ano que vem eu vou fazer o pior ano. Eu quero só ver, diz que é corajosa maravilhoso. você, corajosa. Tem que estar bem disposta, olha, com muita disciplina. Eu sabia que eu não ia dar conta esse ano. Aí eu Esse ano nem arrisquei. também, Eu esse ano foi. fiquei lá no SPR. Deixa eu ver aqui as pessoas que estão chegando aqui. Aldeir, seja bem-vindo. O Afonso, Raquel. Aldeir, é uma honra você estar aqui. Você deixou um compromisso para estar aqui, vai valer a pena. Ó, os meus meninos peludos aqui já se encaixando. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Ó, não te falei que é da Caca? O Ah, que ele fez aqui? eu também tenho, Veio e fez uma bagunça. eu também Fez... tenho. Ai, meu Deus. Faz parte, né? Faz parte. É. Então, deixa eu só me ajeitar aqui com o celular. Peraí. Ele fez uma caca aqui feia. Faz parte Deus do céu, do peludo. são imprevisíveis, não tem como. Uma honra, Aldeir, se estar aqui, deixou um compromisso para estar aqui, vai valer a pena. Vai. A Tere, seja bem-vinda. Arlinda, seja bem-vinda. Arlinda Solete tem cara de ser sua parente. É, sim. É minha cunhada. Ai, seja bem-vinda, prazer. Bem-vinda. Aldeir também. Bem-vinda, minha querida. Boa noite. Ai, que legal, muito bom. A Camila também, minha sobrinha querida. Muito obrigada. Que legal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a rejeição, os impactos da rejeição na vida adulta e como elas se originam lá na infância. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero saber quem é a Magali. É Magali ou Magali? Magali. 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 Quem Pergunta é a como. Magali, coach, terapeuta e palestrante? Olha, primeira coisa, sabe, que eu gosto muito de falar é que eu sou uma mulher, filha amada de Deus. Então, o meu Criador me colocou hoje para estar aqui nessa posição. Então, eu estou aqui cumprindo a minha missão, meu propósito de vida, que é justamente esse, é impactar a vida das outras pessoas, é trazer conhecimento sobre si, trazer luz, né, à vida das pessoas. Então, eu sou apaixonada
por isso, eu sou apaixonada por ativar o potencial que as pessoas têm Que dentro. deu um probleminha, que deu uma travadinha. Voltou? Ah, que bacana. E você trabalha só com mulheres? Não. Eu tenho grupos de mulheres, né? Uhum. Mentorias, mas no individual eu atendo homens também, Ah, que né? interessante. E que eu atendo. Aqui, ó, tem Uhum. uma seguidora minha que está perguntando se ela pode fazer uma pergunta. Claro que pode, mas Claro que pode. ela não me mandou aqui, não sei. Vamos esperar. Sheila, seja bem-vinda. Nicole, Bem-vinda, sejam bem-vindas. Nicole. Pode perguntar, viu, É, Nicole? Foi a Nicole que pode ir perguntando aqui que a gente vai desenvolvendo. pode deixando as perguntas. Então, a rejeição. Você passou por isso na sua infância? Georgia, é interessante você perguntar isso. Sabia que eu passei por isso, só que eu levei mais de 50 anos para entender isso. Eu também. Bem-vindo ao time. Georgia, quando eu ouvi falar em rejeição, né? Eu falei, gente, eu achava que rejeição era apenas quando a mãe ou o pai rejeitavam o filho, queriam abortar, essas situações. Eu achava que era isso, Uhum, sabe? uhum. Sabia que muitos dos sentimentos, até dos resultados que eu tinha na minha vida, tinham origem nessa situação. Uhum, uhum. O rejeitado era aquela pessoa que não era benquista e que Sim, sim. tentou abortar e que tinha. Eu não, eu fui a primeira filha de um casal, né? E a minha mãe sempre falou assim: a gente queria muito ter você. A gente queria. Como que identificar a ferida, né? Se você foi tão bem-vinda Eu, e tão desejada. eu fui, sabe? E eu não entendia isso. E eu não entendia, eu falava, gente, mas como que pode? Né? Como Uhum, é isso? O que é essa rejeição? E aí, aos poucos, depois que eu falo assim que eu despertei, né? Eu passei por uhum. uma situação de quase morte, e depois que eu saí dessa situação, Uhum. é que eu realmente despertei para me conhecer, entender quem eu realmente eu sou e entender todas as rejeições e abandonos e tudo que eu passei na minha infância. Eu Meu precisei, Deus, estou eu chocada. precisei, verdade. Eu sou um milagre, Georgia. Você, como dizer, um caso improvável. É totalmente improvável. Tinha Totalmente. tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Mas Deus tem um propósito muito maior para todas as Uhum. coisas que acontecem. Por isso que eu sempre reverencio a Ele em primeiro lugar, porque Ele precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida, porque realmente Ele me deu um lugar de honra que não era para eu estar aqui. Uhum. Não era Compreendo. para, né? Então, o propósito que ele tem através da minha vida é muito maior que o meu nome, Uhum. sabe? É muito maior do que eu. Eu quero que esse propósito, o dia que eu não estiver mais aqui, que ele continue, sabe? Uhum. Que ele continue através de outras pessoas. Uhum. Que as pessoas, quando lembrarem, né? Elas lembrem que realmente foi Deus que resgatou as vidas delas através da minha. Porque quando ele me resgatou, ele me tirou realmente do túmulo. Sabe, Não, agora eu Lázaro? quero saber a história. Não, agora tu vai me deixar curiosa. Vamos fazer um breve, Tá? rapidinho, me conta isso aí, como é que é essa história de quase morte, como é que foi essa história aí do túmulo, pelo amor de Jesus Cristo, agora fiquei curiosa. Sabe Lázaro? Conhece a história de Lázaro? Sim, Personagem bem famoso, de um livro muito conhecido, lido no mundo inteiro, né? Então, aham, Lázaro, quando Jesus ficou sabendo, Lázaro já tinha morrido, já fazia 3 dias, uhum, né? E aí, quando sim, Jesus chegou, ele falou assim: retirem a pedra. uhum, Lázaro, me perdoem falar, mas é real, já estava fedendo, uhum, né? Já sim, cheirava
mal, né? Jesus falou, as pessoas que estavam ali, não, mestre, ele já cheira mal, né? Uhum. Mas Jesus, como que não tivesse ouvido nada do que eles falaram, pediu para eles retirarem a pedra e ele retirou. E na minha Sim. vida foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei para os médicos, quando os médicos me, Eu tô respirando. é, Eu tô quando respirando. me abriram, George, eu já cheirava mal. E já fazia Abriram 3 dias. de onde? Já tinham te enterrado? Não, foi assim. Abriram numa cirurgia. Ah, Foi assim, eu ah, fiz uma cirurgia eletiva de uma retirada de mioma que estava crescendo muito. Não aham, tinha como deixar. Dessa cirurgia eu tive uma complicação. O meu apêndice supurou. sei. Só que eu não percebi porque eu estava cirurgiada, a dor da cirurgia, vim para casa. Quando fazia 3 dias que eu estava em casa, passando muito mal, eu voltei às pressas para o médico. E aí eles falaram, você vai ter que passar por uma cirurgia Uhum, imediatamente. Não dá para uhum. esperar mais nada. Fizeram um preparo muito rápido, né? Muito sofrido, e eles me abriram de novo. Quando eles me abriram, né, já estava cheirando mal, porque já tinha Claro, porque aquilo, eu tava, já tinha, é, teve que eu já tinha, sair fazer a lavagem interna e toda do intestino, aquelas coisas todas que faz é, parte do procedimento médico. exatamente, tudo isso que você imagina, né, o tamanho dessa cirurgia. E só que já tinha entrado na minha corrente sanguínea, né? Aí veio a Toda, infecção. aí eu tive uma sepse. Uhum. Foi uma paulada assim, que só por Deus mesmo. Só por Deus mesmo que E ele. quando foi que você descobriu qual foi a sua experiência com Deus, que você descobriu que você tinha que ajudar nas questões emocionais das Então, pessoas? foi muito assim. Eu fiquei emocionalmente muito abalada com essa história. Quando eu saí do hospital, eu tinha plena consciência de uma coisa, apesar de tanto medicamento, morfina e tudo para dor, mas eu tinha uma consciência de que eu havia ganhado uma segunda chance. Uhum, Sabia o que fazer com isso. Eu falei, e agora, Deus? uhum. E emocionalmente total desequilibrada, desestabilizada, na verdade, não é desequilibrada, mas desestabilizada por tanto Sim, susto, normal. né, de quase morrer toda hora. E agora, o que eu faço? Que eu vou, onde eu vou buscar ajuda? Eu já estou tomando os remédios Uhum. mais fortes para dormir, para me acalmar, para ansiedade, para tudo. Uhum. Eu já fiz a dose mais alta que existe. Não tem, eu não tenho mais para onde ir. Só para os teus Certo. braços. E você Só já tinha uma conexão íntima e profunda com Deus até então? já tinha. Ah, Só que ela era perto do que é hoje. Eu falo que ela é muito rasa, né? Porque quando eu entrei na UTI, a minha experiência foi tão profunda, que eu falo que lá naquela UTI morreu a minha prepotência, a minha arrogância, uhum, o meu orgulho, todas aquelas coisas, a minha vaidade. Porque quando você uhum, entra no UTI, você sabe que você não é nada. uhum, Você não consegue mais fazer nada por você. Nem uhum, suas necessidades fisiológicas, nada. Você uhum. está nas mãos de pessoas completamente estranhas para você. E eles têm acesso ao teu corpo o tempo todo. Sim, Porque sim. você está aqui. Você não tem reação. Não tem o Vulnerável. que você fazer. Você Uhum, exatamente. Você está totalmente vulnerável. E nessa vulnerabilidade, Deus foi trabalhando em mim. Deus foi colocando em mim muitas coisas que eu precisava melhorar. Foi abrir os meus olhos para aquilo que eu precisava melhorar. E uhum. aí eu fui vivendo experiências com Deus que foram Uhum. me chegar aonde eu estou hoje. Você Aonde está de parabéns. Você é incrível. Parabéns. Não é todo mundo que consegue superar uma história dessa. não É. é, eu tenho consciência disso, sabe? Eu falo assim, gente,
Deus me deu essa chance de eu viver. Eu falava muito quando eu estava nos meus piores momentos, que eu não sabia o rumo que eu ia tomar na minha vida, porque depois Deus foi me mostrando, vai por aqui, você precisa estar nesse lugar, você precisa estar nesse lugar. Tanto que hoje eu falo, gente, eu preciso estar nesse lugar. E eu estou naquele lugar que Deus me coloca. Até o Sim, tempo que Ele quiser. O tempo que Ele sim. quiser que eu fique aqui, eu vou ficar. Tem momentos que eu já fiz a experiência, né, de não querer ficar no lugar que Deus me colocou, de sair Ah, daquele. E aí Deus falava assim: volta, é lá sim, que eu te volta para lá. E eu tenho que fazer sim, todo o caminho de volta, ir lá, pedir desculpas sim. às pessoas e voltar humildemente, porque Deus me quis lá, Na rota tem que pegar a rota de novo. pegar a rota de novo. Pablo E falou assim, muito sobre isso hoje. falou, Falou, falou. olha, bastante. Tudo É tem muito que para a gente seguir aquilo que Deus quer que a gente faça. exato. E não aquilo que a gente quer fazer. Quer fazer do seu jeito? Faça, mas você vai pagar um preço. Aí tu vai ter que voltar lá atrás, na encruzilhada onde você pegou a rota errada. Exato. Porque vai dar tudo errado na tua vida, só vai ser perrengue. Eu falo com a minha Só. linguagem, né? É, mas é muito isso, George. É isso Uhum, 100%. Só que a gente uhum, chega nesse nível, desculpa, só chega nesse nível de entendimento uhum. quando a gente cura aquelas feridas, né? Da Sim, rejeição da nossa. Enquanto a gente estiver com essas feridas, estiver aberta. machucada, com essas feridas abertas, a gente não consegue ouvir direito a voz de Deus. Com certeza não. Eles estão obstruídos. Exato. Muito lixo em cima da essência. Camadas e camadas como uma cebola. E aí a gente não consegue acessar a essência, nem ter conexão profunda e nem escutar o Criador. E não consegue, não Não, consegue. não, Tem muita dor, muita muita catarse dor. para botar fora, muita coisa. Exato, é isso mesmo. Acho que você já passou alguma coisa parecida com essa, hein? Já, já. Já, a minha história da rejeição foi quando meu pai queria me abortar e a minha mãe não deixou e ele trabalhava numa farmácia, então minha mãe não tomava nem o anador, né? Na época dos anos 70, Aham. início 70 era anador, né? O famoso anador, então não tomava nada que ele dava. Então quando eu nasci ruiva, falou, não é minha filha, não vou levar para casa e me deixou lá. Não queria não. Oi, prima, tudo bem? Seja bem-vinda, Rose. E, e não me queria não. E ali eu já identifiquei na minha história, lógico, só fui identificar isso com quase 50, igual você. Né? Minha vida era um caos, era só perrengue, nada dava certo, era relacionamentos que não davam certo, tinha muita confusão, muita treta de relacionamentos, família, trabalho, não prosperava, não vivia no perrengue financeiro contando moedas, Nossa, saúde, um caos. Eu cheguei a pesar 98 quilos, assim, umas coisas assim que dava tudo errado. Mas aí eu comecei a me trabalhar quando a minha mãe faleceu em 2006. Ela fez a passagem em 2006. Na verdade, não, meu primeiro casamento acabou em 2000. E eu joguei para baixo do tapete e fui viver minha vida de solteira. Foi uma nhaca, né? Imagina como é que foi. Minha mãe faleceu em 2006, meu pai no outro ano, 2007, meu irmão assassinado em 2012, e eu me vi no limbo. E aí eu falei, vou ter que olhar não, porque já estava o caos, né? Tava esse instalado caos, já tinha várias feridas na infância, trabalho infantil na roça, né? Eu sou de origem italiana, lá no sul é assim, criança trabalha desde cedo. Então era trabalho infantil, muito rejeitado, minha mãe era separada, meu pai tinha problemas psiquiátricos, vivia... Também a infância foi passando de manicômio até mais ou menos os 7 anos. Aí depois fui uhum. para a roça trabalhar, né? Então, uma história assim de rejeitada na cidadezinha que tinha 3.000 pessoas, Não, né? Minha mãe separada, aquela coisa toda meu Deus, então filha de separada, né? Ninguém pode ser amiga daquela criança lá, porque então era assim na escola, era rejeitada, era abandonada, traída, aquelas que eles humilhavam, vários bloqueios de aprendizagem, de autoimagem, um horror. não, Um
horror, minha amiga. E aí, em 2015, eu falei, agora vou parar o mundo e descer, porque não dá mais. Muito problema de saúde. Muita coisa. Nossa, E aí eu fiz terapias e me tornei terapeuta. Enfim. E hoje eu estou aqui também, entendo que essa minha história, como foi um trabalho de cura, olhando para a minha criança interior, que os meus maiores problemas foi desde a concepção até mais ou menos os 7 anos. O resto foi tudo consequência porque eu atraí, a gente sabe como é que isso funciona, né? Então, o nosso inconsciente... Deixa eu dar uma explicaçãozinha rápida isso. para entender Dá melhor. uma... As nossas, as feridas emocionais, como você sabe, são a maioria. Eu trabalho com os 5 principais: a rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Tá. Elas são originadas na infância, da concepção até mais ou menos aos 7 anos, quando a criança está criando a sua psique. Mas tudo é registrado dentro dela, inconscientemente. Nesse período aí faz tudo que ela vê, o que ela ouve, o ambiente dentro de casa, a ambiência, a frequência de tudo que está ali em volta. Aí envolve todos os P's: pais, padastro, padrinho, padre, pastor, né? Aham. Primos, envolve todos os P's e todo o ambiente. Então tudo é registrado no inconsciente. E a gente registra aquilo no nosso inconsciente, ou algumas linguagens no subconsciente. Seja bem-vindo, Lucas. No nosso subconsciente, e numa tentativa frustrada de acertar o que deu errado, aquilo que a gente não recebeu, que era amor, carinho, aceitação, validação, aprovação, apoio, e tudo que a gente não recebeu na infância, numa tentativa frustrada, nós atraímos as situações, quando adultos, atraímos as pessoas que vão reproduzir toda a nhaca dessas feridas na nossa vida. Por isso que a vida é um caos. Nossa, é isso mesmo. É muito isso, bem resumo, né? Então, eu falo que a gente vai reforçando toda essa dor inconscientemente, né? É. E aí as pessoas perguntam assim, Magali, eu nasci para sofrer? Eu já recebi essa pergunta. Não. E eu falo, Claro, claro que porque não. não entende as causas. Ela fala assim, eu nasci para sofrer. Magali, por que é que eu tenho que sofrer? Porque eu nasci para sofrer. A minha vida, desde a minha concepção até hoje, é só sofrimento. É, Você pensa, né, o tanto de raiz de rejeição que existe nessa vida, é, é. nessa... Para mim foi uma das mais. Porque todos nós temos as feridas emocionais, uns em níveis mais profundos, mais fortes, outros menos. Algumas feridas mais fortes em alguns e outros menos. Para mim, foi principal, foi rejeição, abandono e humilhação. Passei muita humilhação na minha infância, na escola, que a minha mãe separada, pobre, né? E não sem oportunidade, era rejeitada, inferiorizada, diminuída. Então, assim, muita humilhação. Então, essas 3 para mim foi a mais forte. Para você? Para mim foi abandono e humilhação. Apesar É mesmo. de eu muito desejada, muito querida pela minha família, eu sofri muito abandono, Uhum. sabe? E meus pais tinham uma questão que eles brigavam muito, muito, Uhum. constantes. E eu me sentia muito culpada. Só um pouquinho que eu vou ter que abrir uma porta aqui. Sim, sim, vai lá, vai lá. Tô falando. Vai andando, E eu, vamos conversando, tá na delícia. e eu me sentia culpada, Georgia, de Uhum. viver isso, deles estarem vivendo isso. Eu achava que a culpa das brigas que eles tinham era minha. Imaginei. E eu cresci com esse sentimento de culpa, você acredita? Sim, acredito. Acre- Separação dos meus pais também, eu me culpava até pela loucura do meu pai, porque ele não me queria ir como eu nasci, eu era um erro. Então, eu era um erro indesejada. Então, eu que ativei a loucura dele. E ele passou a vida toda em manicômio. Nossa, Nos anos 80 eu não sabia o que era esquizofrenia naquela época. Dava um remédio, ficava internado naquele hospital de lixo humano que era largado lá, né? Nos anos 80 não tinha nem nome as doenças. não tinha nem. Então era assim. É.
deixava lá largado como se É, fosse é, uma coisa, né? sim. Então, e aí reforça a rejeição quando os pais são ausentes e emocionalmente e fisicamente. Como no seu caso, que eles brigavam muito, provavelmente trabalhavam fora. Minha mãe trabalhava fora, meu pai não tinha condições de ser o provedor da família, né? Então ficava o tempo todo lá fora. Então acredito que no seu caso não tenha sido muito diferente. Sim, a mesma situação. Minha mãe trabalhava fora, meu pai passava muito tempo fora de casa, né? E quando eles estavam em casa, tinha muitas brigas. Uhum, Muito, sim. por mais que eu cresci no Sul, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, então lá tem uma questão cultural muito forte, né? Eu sei, Meus, eu sou de lá também, tá, de Porto Alegre. eu sou do Espumoso, uma cidadezinha bem pequenininha do Rio Grande do Sul. Eu nasci no Rio Grande e depois a minha família ainda mora toda em Santa Catarina. Os que ainda têm, né? Aqui encarnados, ainda estão os primos, meu. Tem umas tias que estão em Santa Catarina, no sul do estado. Aí Ai, eu vou para lá, ainda vou para lá vê-los. moro em Brasília, né? Moro em Brasília. Ah, Escolhi a fuga, né? Naquele ambiente hostil. A primeira oportunidade que eu tive foi um namorado noivo. Então eu peguei quando ele disse que ia embora, que só vinha sem mim. Falei, agora que eu vou fugir desse ambiente hostil aqui, que eu não quero nada disso aqui para mim. Não quero trabalhar na roça, não quero ter esses bilhões de filhos. Casamento para mim é o caos. Tenho péssimos exemplos. Não tive filhos, não queria. Olha lá, hoje a gente sabe que tem muita coisa por trás aí das mídias, da publicidade, né? Que vem influenciando a cabeça da gente. Mas minha mãe pegou essa geração. Então, a oportunidade que eu tive era fugir daquilo tudo lá e tocar a vida. é Meu Deus, a quanto perrengue. oportunidade da vida, né? E aí eu fui ser gente grande, crescer e ser gente grande e deixei minha criança anterior lá. Sofrida. Lá na infância, sozinha, abandonada, rejeitada. E aí eu tive que olhar para isso. Por isso que hoje o meu compromisso com Deus é cuidar das crianças interiores das outras crianças grandes. É legal, Janja. Que bom. É verdade. Assim, a gente. Mas chega um tempo que, por mais que a gente vá querendo camuflar essa dor, colocar para baixo do tapete, chega uma hora que a conta vem. Não tem como. Não tem como. Mas sabe que não são todas as pessoas, Georgia, que têm a coragem de enfrentar as suas feridas emocionais geradas na infância. Às Sei. vezes, as pessoas sabem, mas elas não conseguem admitir isso, não conseguem trabalhar isso, não conseguem entender da onde isso vem, por mais que a gente procure explicar e mostrar, porque aquela ferida, ela criou uma armadura, vamos dizer assim, né? De Sim, proteção. de defesa. E a armadura de defesa e de proteção, ela é manifestada através de alguns comportamentos, né? Sim, Você sabe muito bem disso. Os comportamentos, né, que são, eu falo assim, que são as consequências, né, dessas feridas interiores, são a crítica exagerada, né, aquela questão da autossuficiência, de eu sei, eu posso, né, de uma maneira não positiva, mas de uma maneira que vai manter ela naquela dor, naquele sofrimento. Não é aquele eu sei, eu posso de maneira positiva, eu sei, eu posso crescer mais, né? Eu posso ser melhor. Não. É aquela questão mesmo da autossuficiência. E eu tinha uma coisa dentro de mim, que foi uma consequência, um comportamento que eu tinha, que era a vitimização. ai, eu passei por isso. Nossa, foi meu pior. Foi. Meu Deus. Nossa, eu me vitimizava muito, eu queria achar um culpado. De todo jeito, eu buscava alguém para ser o culpado dos meus insucessos, Exatamente. sabe? Porque eu não Vitimismo. O vitimismo ela é uma característica do abandono e da rejeição. Assim, suporte. além da baixa autoestima, a falta de amor próprio, a não aceitação de si mesmo, o vitimismo ele é campeão para derrubar, porque demora, pelo menos para mim, para eu enxergar que eu realmente tinha
esse bloqueio que eu tinha, que eu me fazia de vítima, eu não aceitava. A culpa era do pai, da mãe, do governo, de todo Isso. mundo, das circunstâncias, da vida, de Deus. Nossa, as minhas questões com Deus, você não tem noção. É, não Ah, imagino. tem que fazer outra live. Meu Eu Deus, imagino. meu Deus. Era um amor e ódio constante, era mais ódio do que amor. Era uma coisa incrível, porque a Sim. culpa era dele. Eu não queria ter nascido naquela família, não queria aquele pai, não queria aquela mãe, não queria nada daquilo. Mas como eu nunca tive tendência suicida, eu tive que olhar para as feridas, né? Sim. Que bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque não foi fácil. Mas essa questão do E autismo é muito forte, né? Porque as pessoas. é, Eu tinha muita dificuldade também de admitir, sabe? é, Muita dificuldade. Mas demorou muito para cair essa ficha do vitimismo. Mas exato. doeu demais quando caiu. Mas doeu, porque eu falei, meu Deus do céu, e agora o que que eu faço? Passei a vida inteira me vitimizando. Uhum. Que é essa tal de autorresponsabilidade que cura essa nhaca? É, Que é isso? é isso. Me falaram, me apresentaram isso. Eu falei, não, não é. Tá errado. E aí, só que a gente vai Exato. entrando numa autoanálise, numa autorreflexão, se questionando, né, de muitos comportamentos, de muitos resultados, né? Eu falo assim, quer saber se você tem ferida da rejeição? Vai ver os resultados. Dá uma olhada na tua família, no teu relacionamento, com seu pai, com a sua mãe, com os P's lá, todos, né? Vai dar uma olhada Uhum. nesse resultado aí, nesses relacionamentos, como eles estão, né? Vai dar uma olhada nas tuas finanças também, como elas estão. Porque essa ferida da rejeição aliada ao vitimismo, ela é campeã para a gente ficar no perrengue financeiro, né? Para Nossa, deixar a gente lá no limbo mesmo. é, tipo assim, você. Então, aí a gente, quando começa a olhar para isso, né, Jorge, a gente fala assim: meu Deus, tem razão, realmente, É, né? Realmente. não E é o fácil. mesmo, ele te leva para outro lugar, que é um pouco É, pior, que é a zona de conforto. é. Porque aí você. Anos na zona de conforto, anos me achando que eu era guerreira, que eu era isso, que eu fazia acontecia. Na verdade, eu era sobrecarregada e era uma máscara de defesa, o escudo na mão, espada na outra, e sou eu e eu mesmo. É, Vamos lá! E era aquela nhaca. exato. Era aquela situação assim que você falava assim: Jesus, não tem jeito para mim. As coisas cada vez mais caos, mais dificuldades, e você lutando, né? O pior é esse, você é um desgaste emocional tão grande, porque você está lutando contra um gigante que você não sabe quem é, Uhum, né? E por mais que você até tenha as armas, mas se você não sabe exatamente como usá-las, uhum, você não consegue vencer, porque dá um cansaço muito grande, você demanda muita energia uhum, contra coisas. Então, o segredo não é você ir contra, exato. é você se conhecer, é você se entender e você ir curando essas feridas interiores aos poucos. No início da minha jornada, nesse mundo da Uhum, inteligência artificial, do autoconhecimento, das curas e tudo, cada live que eu fazia, Jorge, cada atendimento que eu fazia, eu falava, nossa, me curei mais um pouco. Nossa, essa pessoa falou isso, eu era assim. Eu fazia exatamente. espelhava, né? É, Espelhava assim a história da ex- pessoa na nossa. exato. E aí você começa a se ver melhor, né? Né? Através do outro. Por isso também que eu acredito muito nas histórias, sabe? Por isso que às vezes eu falo assim, ah, não, não vou contar minha história de novo, contar minha história. Aí eu Não, a falo, gente está aqui para contar a história milhões de vezes. e aí eu penso assim, não, gente, um dia me contaram uma história e fez tanto sentido para mim, eu me curei de uma ferida que eu tinha através daquela história, E né? a história conecta. Eu me vi naquela história, a história conecta.
A história cura, né? Cura, porque não, você fala assim, gente, mas esses dias me falaram assim, nossa, eu já me desenvolvi tudo. Eu falei, nossa, parabéns, como que você fez? Né? Já se desenvolveu e tudo. Daí ela falou assim, verdade sim, a gente está em desenvolvimento. Falei, a gente está em evolução, né? Todos os dias a gente aprende, a gente cresce, a gente cura, né? Algumas feridas, né? E acho que a gente já falou de sintomas, de comportamentos nesse papo. Alguma coisa a mais assim que te pegou assim pelo laço e falou, ai meu Deus, preciso olhar para mais profunda, uma camada mais profunda dessas feridas aí. Nossa, teve, Jorge, teve. São níveis, né? São níveis de... As cascas de cebola, né? Já vai tirando, depois a outra, depois a outra, depois a outra. São níveis e aí você sempre percebe que você precisa atingir um nível diferente, né? E essa questão que eu trouxe no começo foi bem recente. Eu falei assim, eu estava numa posição, num lugar, e eu decidi sair desse lugar, porque eu não estava feliz, satisfeita com algumas coisas que estavam acontecendo nesse lugar. Só que quando eu saí, eu fui olhar para mim, sabe? E essa casca, essa camada de cebola que ainda tem, que ainda tinha, caiu. E aí eu fui olhar para mim e eu falei assim, beleza, você não está gostando desse lugar, você não está achando que essas pessoas estão de acordo com aquilo que você acredita, mas e você? O que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Qual é a tua real contribuição? Será que você, nessa situação, não está mais uma vez na zona de conforto? Se colocando de lado, vendo as pessoas fazerem as coisas, não concordando com aquilo, mas também não se posicionando. Então aí fica legal você falar disso aqui, porque é importante as pessoas, inclusive que depois vão assistir as lives, a gente sobe no YouTube, nas outras mídias, fica essa reflexão que você trouxe, né? Porque como é que a pessoa vai identificar que tem as feridas? Pelos padrões de comportamento. Está prosperando? Não, não está prosperando. Teu relacionamento amoroso é maravilhoso, todas as relações com os teus filhos, com os teus pais, no trabalho, as sociedades, os negócios, os parceiros do seu trabalho. Tem recebido promoção no seu emprego, na sua CLT, que seja? Tá todo mundo te passando a perna e você está se sentindo, né, que fica sempre de fora. Como é que tá a tua conta bancária? Tá devendo para todo mundo? Tem compulsão de compra? Tá guardando dinheiro? Tem reserva de emergência? Como é que tá a tua vida? Já tá morando no que é seu? Tá prosperando? Como é que é isso? Tem que olhar para tudo isso. Se todas as áreas têm os enguiço, é porque ainda tem coisa para mexer, para olhar com carinho e acolhimento para si mesmo. Não é assim? Muito isso. Muito saúde. isso. E a saúde? As pessoas não percebem, mas um dos sintomas é a ansiedade. Eu tive síndrome de pânico, neurose de ansiedade e um pezinho no pânico. Então, assim, eu fiquei 2 anos nesse tratamento. Então, eu sei o que é compulsão alimentar e ansiedade. E as pessoas estão doentes. As pessoas estão emocionalmente doentes. Olha, só basta se olhar. Tá com o corpo em forma? Ou tá com sobrepeso? Tá com o corpo inflamado? Tem que olhar para as emoções. Quando a gente come demais, ou compra sem necessidade, ou está viciado em jogos eletrônicos, internet e outros vícios, inclusive os emocionais, é porque a gente está comendo emoção. A gente está torrando dinheiro em emoção. Não tá legal. Não tá legal. Precisa olhar para isso. Exatamente. Precisa olhar para isso com carinho, com acolhimento para si mesma, né? Uma coisa que você falou assim, que eu lembro muito que eu fazia comigo mesma e que eu vejo muitas pessoas fazerem.
Hum. É o auto-julgamento. Auto? Auto-julgamento, autocrítica, Ah, sabe? campeã! Eu sou campeã nesse tem todo um coxinho de troféu ali. Eu tinha um chicotinho imaginário atrás da porta da autoflagelação. É, nossa. A E isso é autocrítica, sempre me achando o micróbio da sujeira do cavalo do bandido. é, Assim, nossa, é. fala aí, fala aí. E essa, não, é terrível. Essa autocrítica, né? Ela é uma das piores causadoras, né? Uma das maiores causadoras de doenças psicossomáticas, É, sabe? Sabe essas doenças psicossomáticas que a gente vai sentindo na carne, nos órgãos, em tudo? É essa doença da autocrítica, provocada pela autocrítica, né? Porque e quando como o você... corpo fala, vou te falar, eu tenho problema na minha estrutura óssea e é a base. É, Eu tinha sempre que olhar para a base na infância. a base. Joelhos, coluna, tenho 2 cirurgias de quadril, condropatia de nível 4 de joelho, vive torcendo o pé, essas coisas. É base, É é base. estrutura familiar, é base. E as pessoas não olham para isso com esse olhar. Elas acham, não, é normal. Elas ainda julgam como normal você estar com essas situações de saúde, sabe? Mas não é normal. O normal é Acho você que estar remédio vai passar. exatamente. E remédio não passa, não. Não, não passa. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que estava altamente ansiosa, com picos de pressão alta o tempo todo, indo para psiquiatra, tomando remédios fortíssimos e, Uhum. e voltando à mesma situação, E que sabe? E remédio não resolve. não, não vai resolver. Não vai resolver, porque as situações que precisam ser olhadas e serem curadas, elas são emocionais. Então não adianta você querer tratar uma doença emocional com uma abordagem medicamentosa. Uhum. Porque o medicamento é como uma muleta. Ele vai fazer você sair daquela situação por um tempo, mas vai voltar. Você não está tratando da causa, você está tratando da consequência da causa. Tá botando band-aid em cima do ferimento. Sem, Só. sem cuidar daquilo ali. Então, se você não cuidar da causa, a sua vida vai continuar um caos. Exatamente. Não tem como, não tem como. Sabe? Você querer ter uma vida próspera, abundante em todas as áreas, se você não curar as suas emoções. E essas feridas emocionais, essas fissuras emocionais, elas têm raízes na rejeição, no abandono, nessas 5 dores que você colocou aqui, nessas 5 situações: rejeição, abandono, injustiça Humilhação e humilhação. e São as, traição. né? A traição são as básicas, né? São as situações básicas, são Uhum. 6. São as básicas, 6 ou 7. São 5, na verdade, as principais. Tem a vergonha, mas a vergonha ela tá pendurada. Tem várias, depois das 5 tem várias penduradas, né? Com a vergonha vem abaixo da humilhação. A pessoa Sim. que sente Então, vergonha, ela tem, é porque ela foi humilhada e tem que olhar para a causa. Normalmente é isso. exatamente. Mas assim, você falou tudo. É isso. Não tem como, gente, prosperar, não tem como tocar a vida e ter uma vida tranquila, em paz, se a gente não tirar essa caçamba de lixo que a gente carrega a vida toda de emocional e sem olhar para essas feridas, para começar a ter um vislumbre É, de prosperidade, ter um pouquinho de saúde, não ter treta de relacionamento, seja familiares amorosos, saúde e vida financeira pelo menos estável, sem ficar devendo para todo mundo e pegando empréstimo para pagar o que não tem, para pagar, né, as más decisões que a gente toma, porque a gente
inconscientemente, como eu falei lá no início, a gente se auto-sabota o tempo todo. Então a gente está sempre puxando o próprio tapete para se ferrar. Então é a gente mesmo que causa nossos problemas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque a gente não tem consciência que é a gente que está cavando isso. E aí, se não olhar, pelo menos para essas 5 de começo, não prospera. Não Não, prospera. não prospera. Mas a boa notícia, né? E tem jeito, tem jeito. Jeito. Olha nós aqui. Enche. Ah, nós aqui, ó. Prova viva, Prova né? viva. Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Só que você precisa realmente se permitir viver isso, né? Não precisa passar pela morte, igual pelo vale da morte, igual eu passei, nem pelo limbo, igual a Georgia passou, né? Tem pessoas que estão dispostas a te ajudar, a você curar essas feridas emocionais, né? Eu sempre falo, quando eu converso com algumas mulheres, eu falo assim, eu quero falar para você o que falaram para mim, porque se não tivessem falado para mim desse jeito, talvez eu continuasse lá, viva morta. Talvez eu tivesse continuado lá viva morta. Apesar de eu ter querido muito sair dessa situação, né? Eu quis muito. Eu fiz um esforço muito grande para sair. Mas se não tivessem me falado, talvez eu ia me curar um pouquinho, já ia achar que tá bem, ia querer tocar a vida de novo do mesmo jeito. Ia voltar pro padrão do comodismo. Exato, exato. Mas teve pessoas que falaram assim, se você não sair da zona de conforto, se você não sair desse lugar, você vai continuar vivendo as mesmas situações, como um ciclo vicioso. Se você não curar suas feridas emocionais, realmente, de verdade, você vai continuar nesse ciclo vicioso. Enquanto você não se olhar de verdade nos olhos para quem você é, sabe? Assumindo, né? Quem você se tornou, na verdade, você não vai entender quem você é de fato. Ou quem você foi criada para ser, né? Porque quando nos criaram, tinha um propósito, né? Tinha um plano para a nossa vida. E a gente precisa resgatar esse plano. E é bem legal isso, porque a gente é fruto da nossa história. Da nossa história. Se eu sou quem eu sou hoje e você é quem você é hoje, é por causa dos perrengues que a gente passou na nossa história. Então, eu amo a minha história. Se eu não tivesse passado o que eu passei, se tu não tivesse passado o que tu passou, tu não seria Não, tu. não seria. Não Não seria. teria se tornado essa mulher forte e com identidade revelada, autossuficiente, confiante, conectada com Deus na profundidade, assim como eu. A gente não seria a gente. Não seria. Não seria. Por isso que é importante a gente abraçar a nossa história, ressignificar esse lixo todo e, e, e ser feliz. Ter a vida plena, né? É A verdade. vida plena, se sentir plena, É verdade. Não, preenchida e plena. não seria mesmo, Jorge. Não seria de jeito nenhum. A gente Eu tem que ser agradeço. grata a tudo que nós vivemos. Porque a gratidão, ela é uma energia muito poderosa, né? Que faz com que a gente realmente ressignifique tudo que a gente viveu. Porque quando a gente passa a ser grata pela nossa história, a gente passa a entender o poder que essa história tem de nós nos transformarmos, né? E transformar as outras pessoas, aí Meu Deus. né? A cara da felicidade. Ai, E eu amaldiçoei tanto a minha história, porque eu não queria aquele pai, aquela mãe, aquela família e toda aquela nhaca da minha história, e eu culpava todo mundo. Hoje eu sou grata pela minha história. Você não tem noção. imagino, Jorge. Imagino. Caramba, que história incrível a sua, viu? A sua? Meu Deus, eu não vejo a hora de ir para São Paulo e a gente poder se encontrar e te dar um abraço. Ai, vamos, vem pra cá. Quando que você vem? Vamos, vamos. Esse ano, não sei se eu vou conseguir fazer aquele evento lá de Alphaville, não, mas o outro em novembro que eu estou pensando em ir, não sei se vai dar, porque a nossa amiga, parceira de negócio do nosso network, Rose Mello, comunicadora,
Estou querendo fazer no dia que eu vou viajar para Santa Catarina, porque eu tenho em novembro um casamento e eu tenho sobrinha e uma sobrinha neta que o meu irmão me deixou. Aham, Então elas são as minhas meninas, né? Tem que cuidar delas, tem que dar uma passadinha lá de vez em quando. sim, sim. Ah, mas não vai ter, teremos outro. É, o ano 2024 vai ser diferente. Vai. Vai ser diferente. Ah, Vou entrar de cabeça nesse trem, você vai ver. nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Então é Maravilhoso. isso. O que você aconselha? Se o conselho fosse bom, se vendia, não se dava. Mas se você tivesse que falar alguma coisa para alguém que está passando esses perrengues e não prospera, que tipo de atividades, terapias, ou o que você indicaria? Olha, primeiro, encontre uma pessoa que já tenha vivido pelo menos um pouco que você viveu e já tenha passado por essa situação. Segure na mão dessa pessoa e caminhe com ela, porque ela vai te guiar pelos caminhos que vão levar você à cura verdadeira, né? Então aqui eu posso falar de mentoria, eu posso falar de terapeutas, eu posso falar de coaching, posso falar de vários, de psicólogos, eu posso falar de aconselhar várias coisas. Uhum. Mas primeiro, antes de você estar com alguém, observe se aquela pessoa realmente superou aquelas dores dela. Porque, sabe por que eu acho importante isso, Georgia? Hum. Porque quando a gente já superou, já passou por aquele caminho, a gente consegue guiar melhor as pessoas por É, aquele caminho, é. né? A gente consegue pegar na mão delas E a gente e ir com... entende a empatia, ela é mais profunda, né? Porque a gente sabe, a gente viveu aquilo, e a gente sabe que não é fácil. Exato, Não é fácil o dia seguinte, as catarses, a falta de energia, a carichada 2, 3 dias. A gente a gente sabe, sabe, a gente sabe. a gente sabe entender, né? E a gente Né? sabe como sair desse lugar. É, a gente viveu isso. A gente viveu isso. Quando às vezes eu falo com uma pessoa, eu falo assim, nossa, já vivi isso. Eu falo para É, ela, já é. vivi isso, eu sei como Uhum, sair desse, né? sim. Então procure pessoas que saibam realmente, que possam te ajudar, que tenha esse Bagagem? sabe, esse contato real, essa vontade genuína de impactar a sua vida, É, de transformar o que você quer que transforme, né? é, Então encontre essa pessoa e segure na mão dela o quanto é importante isso, Georgia. O é. quanto para nós, eu tenho certeza, para mim foi importante, o quanto para você foi importante ter uma pessoa assim, com você Foi. Uhum, caminhar. Eu sinto isso até hoje, sabe? Eu uhum, tenho uma pessoa que caminha comigo até hoje, que segura na minha mão, além de, sim, é claro, né? Mas que segura na minha mão e que me mostra, às vezes, aquilo que eu não estou ouvindo. Uma vez que eu não estou vendo. Uma vez eu ouvi uma história, achei muito interessante, quero deixar essa história para você. nós não temos muito tempo, é longa? Não, não, é Faltam rapidinho, rapidinho. 5 minutos. E tem uma pergunta para a gente responder aí. Tá, é bem rapidinho. A Vamos história é lá, assim. Tinha uma manda ver. muito conceituada. Só que essa violinista, ela tinha um instrutor. E no ensaio, prestes a entrar no palco para a apresentação, ela tocou um pouquinho para o mentor dela, né? E ele falou assim: está um fio de cabelo desafinado. E aí o que eu quero dizer com isso, Georgia? Às vezes é pouco que você precisa melhorar para prosperar. São alguns ajustes, alguns detalhes que você não está percebendo. Uhum, Mas quando você tem uma mentora, ela está junto com você, ela consegue te ajudar. Né? Você modificar, transformar, melhorar essa situação. Claro, não precisa ter o rigor do fio de cabelo, mas sim, é só dizer que um olhar do outro revela é, para você coisas que você não está vendo. Por isso que a gente é, precisa das outras pessoas. Deus nos sim, fez de uma asa só, para que a gente possa contar com o outro, para nos guiar nessa jornada. é isso mesmo. E tem uma pergunta aqui da Aldeir, eu acho que é para você.
É? Ah, Como tratar depois que identificou a ferida emocional, por exemplo? Como tratar? Uai, acho que ela caiu. Seja bem-vindo, Matheus, Daniel. Vamos ver se a Magali enviou uma solicitação. Vou receber aqui de novo para ela fazer um fechamento aqui para a gente. Aí, ó, aceitei. Vamos fazer um fechamento aqui, 21 horas. Começamos às 8, são 9. Aí, chegou para fazer um fechamento. Vamos lá. nossa, A caiu. pergunta da Aldeir é como tratar depois que a gente identifica, né, o problema, por exemplo, no financeiro, no relacionamento amoroso. Sim, existem diversas orientações, né? Diversos exercícios, ferramentas, técnicas que ajudam a ressignificar toda essa ferida emocional que aconteceu. Mas é um processo que você precisa passar. E justamente sozinho é muito difícil, né, Georgia? Muito. Eu acho que é até impossível, né? É, Eu não vou dizer que é impossível, pode ser que tenha alguém que já tenha conseguido. Eu não consegui sozinha, eu precisei a ajuda de outras pessoas para me sim, ajudar na jornada, né? sim. Então, Para orientar, né? Para nos orientar, né? Tem muita coisa que a gente precisa olhar para essas feridas, precisa olhar para a nossa história, e tem umas práticas que a gente precisa fazer para fechar as feridas. Realmente curar as feridas e não ficar botando band-aid, né? Então, tem muito de trabalho de autoaceitação. A gente está falando da ferida especificamente da rejeição. Então, é da autoaceitação, amor próprio, perdão, muito trabalho de perdão, gratidão. E olhar para essa criança, né? Vamos ter que dar uma olhada para a infância. dar uma resgatada lá Né? nesse lugar e para que a gente possa acessar, então, e aí colocar o remedinho certo lá naquela feridinha lá. É mais ou menos isso, como o médico faz, né? Um médico, quando ele vai curar uma ferida, ele precisa limpar. Imagine um corte, né? É, Um corte que você faz, que um acidente, alguma coisa que vem uma sujeira ali, você precisa limpar, e aí para você limpar, você precisa de alguém que conheça aquilo ali, que saiba lidar com aquela situação, que tenha as ferramentas certas, que saiba manipular isso muito bem, para poder limpar aquilo ali e aquilo cicatrizar, né? isso. Então, No caso da rejeição, um trabalho de auto-amor é fundamental. sim, Fundamental. Aceitação e amor próprio, isso é fundamental. é, E perdão. então, E, perdão. perdão. Mas tem muita técnica, gente. Tem muita técnica de perdão. Conexão com Deus também. A conexão com Deus cura, viu? Também. Também, cura também, porque a conexão com Deus leva ao perdão, né? E o perdão Exato. Os né? terapeutas, os profissionais trazem para a gente a consciência, a clareza, as causas, os sintomas, como fazer, traz umas técnicas, mas a energia mesmo que vai curar a alma, o corpo almático, eu falo lá de Daquele que cima, mas é aqui, de é, dentro, do Criador que mora em nós, que nós somos essência divina, nós somos seres humanos vivendo uma experiência. Não, somos espíritos em essência divina, vivendo uma experiência humana. ai, ai, Magali, gratidão dessa ai, presença. Já deu 9 horas, vai cair a qualquer momento, então quero deixar aqui minha gratidão. Uma honra ter você aqui no meu perfil para a gente bater esse papo bacana. Sua história é fantástica. Você está de parabéns. Só recebi elogios de você aí na nossa rede de network, que a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente conhece quem conhece quem, a gente está na rede. E a gente só se vê nos online, mas eu tenho muita gratidão ai, eu que por você agradeço. e pela presença. Foi muito, muito bom ficar com você aqui, esse tempo, esse bate-papo, com essas pessoas incríveis que estão aqui nos acompanhando ao vivo. Tenho É. certeza que muitas outras pessoas vão ver isso. Não, não, a Espero que gente vai espalhar. essa nossa conversa realmente impacte a vida das pessoas, É. sabe?
que realmente elas se sintam acolhidas, se sintam compreendidas e que elas entendam que os resultados que elas têm hoje, o que elas estão vivendo em todas as áreas da vida, tem uma raiz e que essa raiz pode ser curada. Por mais dolorosa que tenha sido, por mais difícil, né, Georgia, É, que tenha sido, é possível. É é possível, possível. né? E possível. E não precisa fazer uma coisa que eu sempre trago aqui nas minhas lives. Você não precisa fazer o mesmo caminho que a gente fez. Eu vou falar de mim, né? Sim. A alta responsabilidade aqui agora. Você não precisa fazer o mesmo caminho que eu fiz. E a gente tem o caminho das pedras para você não precisar perder tempo de consultório em consultório, como foi o meu caso, de consultório em consultório por anos botando a mão no bolso, para ninguém nunca me ajudar e nem me dizer, porque o conhecimento ficava nos consultórios, elas não falavam as causas, a gente ficava lá por anos, foi o meu caso, Eu e também. passando de várias terapias e não resolvi o problema. Então, nós que passamos aqui, hoje, eu sempre falo, sabe, Magali, eu falo tudo, eu não escondo nada, nada para você. Eu falo tudo, eu falo sintomas, eu falo as máscaras, eu falo como curar e vamos botar a mão na massa porque eu não quero que você fique perdendo tempo correndo atrás do próprio rabo igual um cachorro, tá? E aí esperar 50 anos para começar a ter uma prosperidadezinha na sua vida, como foi meu Ex- caso. é, Não, você pode curar isso assim, ó, assim, ó. é, Basta você querer e ter disciplina, só. exatamente. Nossa, E você buscar falou. as profissionais certos, senão vai ficar rodando de consultório em Eu, consultório. Jorge, eu passei por isso É, mais de 14 anos, sabe? eu também. Buscando, buscando cura, Ai, ação, tentando entender por que é, da tristeza, por que da depressão, por que da ansiedade, por que da síndrome do pânico, tomando remédio uhum, e nada, gastando dinheiros demais. profissionais que não tinham experiência, não tinham passado por aquilo, só vem do conhecimento de faculdade, universidade, não tem, não contam tudo porque esconde o jogo, e você fica anos pagando a terapia sem se curar, perdendo tempo. Exato, exato. Então eu entrego tudo, não tenho para esconder nada, eu entrego tudo. É verdade. Caminho das pedras para a pessoa não precisar passar o que eu passei 20 anos aí, O que nós falamos aqui é o tudo, é o entendeu? tudo, É, é o porque a gente, tudo. Thomas, a gente falou como é, a gente deu nossos exemplos de vida, né? É, A gente falou como a gente se curou de estudo, alertamos. é. Então, né, é É agora, só botar a mão na massa. exatamente, é muito o que depende de fazer. Gratidão. Eu sempre termino assim, dizendo para as pessoas: vem comigo, você sabe que eu conto tudo, não escondo nada, e estamos juntos até o final, né? Estamos É, juntos até depois do fim. Mas hoje me deu vontade de fazer outra coisa, de fala, meu. despedir do público e de você, assim, a minha criança interior saúda a sua criança interior. Amor. Gratidão pela sua presença, a presença da sua criança aqui com a Ah, minha. é Gratidão a todos. então. Nossa, que alegria. Que bom te conhecer, Georgia. Muito bom. Eu que sou grata. Maravilhoso, viu? Muito obrigada. Gratidão. E, se Deus quiser e quer, segunda-feira que vem eu tenho um compromisso no seu canal, no seu perfil, não é? É, exatamente. Segunda-feira É. que vem. Só que o horário a gente vai A mudar um pouquinho. Vamos combinar a gente vai alinhar. isso. Terça-feira, segunda, que terça-feira eu tenho uma cirurgia e vou dar uma sumidinha. Então, assim, eu tô Então, assim, live atrás de live, segunda, fazendo os compromissos. nós como que vai ser isso, que nós queremos saber, tá? Não, vou contar não. Ai, ai. Um beijo, Flor. Beijo, Gratidão, um beijo lindo nesse coração dessa criança linda aí. Um obrigada. beijo. Beijo, Tchau, querido. gente. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.